gente! Dando sequência ao nosso conteúdo de Química do segundo semestre. Hoje a gente vai falar sobre a velocidade média das reações químicas. A gente vai aprender a calcular a velocidade média de uma reação química. Na aula passada, na semana passada, a gente aprendeu o que é a velocidade das reações químicas. A gente viu por que tem reações que são mais rápidas, por que tem reações que são mais lentas. A velocidade das reações se explica pela teoria das colisões. E a gente aprendeu os fatores que interferem na velocidade das reações, que são a temperatura, a pressão, a superfície de contato e a presença de um catalisador. E hoje a gente vai aprender a calcular a velocidade média das reações químicas. Antes de passar para as contas, antes de ir para os cálculos, vamos lembrar o que é uma reação química? Uma reação química é a transformação de reagente ou reagentes em produto ou produtos. Essas transformações acontecem porque existem quebra de ligações nos reagentes e formação de novas ligações nos produtos. Então, dependendo da força dessas ligações que vão ser quebradas, eu preciso de mais ou de menos energia. E aí, por isso que a reação acontece mais rápida ou mais lentamente. E agora a gente vai aprender como que calcula isso. Então, olha só. À medida que uma reação acontece, à medida que uma reação se processa, o que acontece com os reagentes? A concentração dos reagentes vai diminuindo, não é? Os reagentes vão sendo consumidos. E o que acontece com a concentração dos produtos? Ela aumenta, os produtos vão sendo formados. Então, para calcular a velocidade de uma reação, eu preciso saber a velocidade com que um dos reagentes, pelo menos, é consumida, ou a velocidade com que, pelo menos, um dos produtos é formada. Então, eu posso calcular a velocidade média de uma reação partindo da velocidade de degradação de qualquer um dos reagentes ou da velocidade de formação de qualquer um dos produtos. Eu vou mostrar isso para vocês nesse exemplo aqui, que é a reação da síntese da amônia. Então, nessa reação, eu tenho dois reagentes se convertendo em um produto. Eu tenho o gás nitrogênio e o gás hidrogênio se convertendo na amônia, que é o NH3. Então, para calcular a velocidade média da reação de síntese da amônia, eu preciso conhecer a velocidade de degradação do gás nitrogênio ou a velocidade de degradação do gás hidrogênio, ou eu preciso conhecer a velocidade de formação da amônia. Nesse exemplo que eu dei aqui, eu tenho dados sobre a degradação do nitrogênio, a degradação do hidrogênio e sobre a formação da amônia. Repara só, esse símbolo aqui, esse colchete, quer dizer concentração. Eu tenho a concentração em mols por litro do nitrogênio com o passar do tempo, a concentração em mols por litro do hidrogênio, a mudança dela com o passar do tempo, e a mesma coisa para a amônia. Então, olha só os dados aqui da tabela. No tempo zero, quer dizer, antes do início da reação, eu tinha 0,2 mols de nitrogênio, 0,6 mols de hidrogênio e eu não tinha nada de amônia, porque a reação não tinha começado ainda. Passados 2 minutos, eu tenho 0,1 mol de nitrogênio, quer dizer, a concentração do nitrogênio diminuiu, porque ele está sendo consumido. 0,3 mols de hidrogênio, a concentração dele diminuiu, porque ele também é um reagente, ele também está sendo consumido. E eu passei a ter 0,2 mols de amônia, a concentração da amônia aumentou de 0 para 0,2 mols depois de 2 minutos de reação. Com esses dados, eu posso calcular a velocidade de formação da amônia, a velocidade de consumo do hidrogênio e também posso calcular a velocidade de consumo do nitrogênio. Se a questão te pergunta a velocidade média da reação, você não precisa calcular as 3 velocidades, basta você calcular uma. Eu vou mostrar para vocês todas como exemplo, Mas se eu tivesse perguntando somente a velocidade média dessa reação, não seria necessário calcular as 3 velocidades, bastava calcular de um deles. Então, olha só, antes disso, tem um detalhe que eu esqueci de falar, que é sobre isso aqui, A fórmula geral de velocidade média da equação é Ficou até errado aqui, dá uma...
a variação da concentração de um dos reagentes ou de um dos produtos dividido pela variação do tempo. E o que quer dizer esses dois tracinhos aqui? Isso quer dizer módulo. O que é módulo? Eu não sei se vocês aprenderam isso em matemática em algum momento da vida de vocês, mas módulo quer dizer o número desconsiderando o sinal negativo ou positivo. Por quê? Porque olha só, a variação não é a situação final menos a situação inicial? A variação da degradação do hidrogênio, por exemplo, é 0,3 menos 0,6, que é a situação final, que é 0,3, menos a situação inicial, que é 0,6. Então, 0,3 menos 0,6 vai dar menos 0,3. Só que assim, não existe velocidade negativa. Então, você não precisa considerar o sinal, é o valor modular, é o módulo, tá? Então, sempre aqui, você desconsidere o sinal. Tanto que eu já coloquei aqui positivo, eu já coloquei sem o sinal, tá vendo? Você não precisa considerar esse sinal. Esquece sinal negativo aqui, porque não existe velocidade negativa, tá? Então, é sempre os valores modulares, sem o sinal. Então, ó, eu calculei a velocidade de consumo do nitrogênio, do gás nitrogênio, do N2, por essa equação. Então, ó, a variação da concentração do nitrogênio dividido pela variação do tempo, eu vou ter a velocidade de consumo do gás nitrogênio. Então, ó, qual que é a variação da concentração do nitrogênio? Era 0,2, depois de 2 minutos foi para 0,1. Então, 0,1 menos 0,2 dá menos 0,1, mas a gente não considera o sinal, então 0,1 dividido pela variação do tempo. De 0 para 2, o tempo variou 2 minutos. Então, 0,1 dividido por 0,2, 0,05 mols por litro é a velocidade de degradação do gás nitrogênio. A velocidade de degradação do gás hidrogênio, mesma coisa. A variação da concentração do hidrogênio dividido pela variação do tempo. Então, ó, a concentração do hidrogênio variou de 0,6 para 0,3, então foi uma variação de 0,3 dividido pela variação do tempo, que é 2, 0,3 dividido por 2 dá 0,15. A variação de a velocidade de formação da amônia é a variação da concentração da amônia, que é de 0 para 2, então variou 0,2, dividido pela variação do tempo, que é 2 minutos, a velocidade de formação da amônia é 0,2 dividido por 2, 0,1 mols por litro. Sempre por minuto, tá? Esse tempo pode ser dado em minutos ou em segundo, no caso aqui foi dado em minuto, eu não coloquei aqui, mas é 0,05 mols por litro por minuto. A cada minuto que essa reação passa, são degradados, né, são consumidos 0,05 mols. A cada minuto que passa a reação são consumidos 0,15, a cada minuto são formados 0,1. Essa é a velocidade de consumo e de formação. Agora, para calcular a velocidade média da reação, a velocidade média da reação é igual à velocidade da formação de qualquer um dos reagentes ou a velocidade de consumo dos produtos dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que eu vou chamar aqui de N. Então, como assim? A velocidade de formação a gente calculou aqui, ó, pela variação da concentração dividido pela variação do tempo. Então, é esse valor, a velocidade. Eu posso escolher qualquer um para fazer que vai dar o mesmo resultado. Vamos fazer aqui do nitrogênio. A velocidade de consumo do nitrogênio, a sua velocidade é 0,05, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico na equação balanceada. Então, aqui, ó, na equação balanceada, qual que é o coeficiente estequiométrico do nitrogênio? 1. Então, é 0,05 dividido por 1. A velocidade média dessa reação é 0,05 mols por litro por minuto. Uai, professora, mas você fez com nitrogênio. E se você tivesse feito com hidrogênio? Ia dar 0,05 também. Tá vendo? A velocidade
de consumo do hidrogênio é 0,15. Só que olha que o coeficiente estequiométrico do hidrogênio é 3. Então, para calcular a velocidade média, se eu fosse calcular a velocidade média da reação usando a velocidade de degradação do hidrogênio, eu iria dividir essa velocidade pelo coeficiente estequiométrico. 0,15 dividido por 3 também dá 0,05. E se eu tivesse escolhido calcular a velocidade média, levando em conta a formação da amônia, ia dar o mesmo resultado também. Porque eu ia pegar a velocidade de formação da amônia, que dá 0,1, e ia dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, na reação balanceada, que é 2. Então, 0,1 dividido por 2 também dá 0,05. Tá certo? Então, recapitulando. Velocidade média da reação pode ser obtida por meio tanto da velocidade de consumo dos reagentes, quanto a partir da velocidade de formação dos produtos. Como que eu calculo essa velocidade? A diferença, a variação da sua concentração dividido pela variação do tempo. Aí você tem a velocidade de formação do produto ou de degradação dos reagentes. Essa velocidade dividido pelo coeficiente estequiométrico da substância que você estiver calculando é igual à velocidade média da reação. É isso. No texto que eu deixei para vocês no site da escola tem tudo isso que eu falei aqui, explicado, todas essas contas feitas com todos os detalhes, então estudem esse texto. Junto com o texto eu deixei uma lista de exercícios que tem questões sobre cálculo de velocidade que vocês precisam fazer. E aí, se ainda tiver alguma dúvida, pode me chamar nas aulas de EO que eu ajudo vocês, tá certo? Boa semana, bons estudos, façam os exercícios. Tchau, tchau!